vem comigo, ouvir a palavra de Deus. Gostaríamos de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. É com muita satisfação que nós estamos aqui dando início a esse projeto maravilhoso, né, que é colocado ou apresentado, né, pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Altamira. É um projeto da nossa igreja e o objetivo desse projeto é o estudo da Palavra de Deus por meio da Escola Bíblica Dominical. Então nós queremos aqui, desde já, ser grato a Deus por essa oportunidade, por nos conceder estar aqui fazendo parte desse projeto. E nós temos aqui ao nosso lado o nosso coordenador geral da Escola Bíblica Dominical em Altamira, nosso pastor Jackson Oliveira, o qual eu já cumprimento com a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Jackson. Paz do Senhor, presbítero Elias. Queremos também cumprimentar a todos os nossos ouvintes, nossos amigos, irmãos que estarão nos assistindo. E nós queremos tratar neste momento sobre a nossa revista desse trimestre, segundo trimestre de 2025, da Escola Bíblica Dominical, que vem com um tema muito interessante, inclusive em algumas partes dela muito parecido com o tema da revista do trimestre anterior, que nós estudamos. Algumas coisas vão estar bem correlacionadas, né? Isso. E é um prazer muito grande estar aqui nesse momento, falando com os irmãos. Acredito que esse trabalho a gente vai intensificar mais para frente também. E pretendemos alcançar o maior número de pessoas para que a gente possa estar esclarecendo aqui toda semana as nossas lições que serão estudadas aos domingos na Escola Bíblica Dominical. Amém. Portanto, nós queremos aqui nos dirigir aos nossos professores da Escola Bíblica Dominical, aos nossos queridos alunos, aos amantes do estudo da Palavra de Deus. Nós temos certeza que esse projeto, portanto, será um grande instrumento de ensino das Escrituras para todos aqueles que amam, né, o estudo da Palavra de Deus. Então, dito isto, nós vamos iniciar, portanto, como o pastor Jacques já falou, o nosso assunto, o verbo que se fez carne, né? Essa lição, uma lição, vamos mostrar aqui só a capa da nossa lição. Tem aqui, o verbo se fez carne. Esse é, portanto, o assunto do segundo trimestre de 2025. O livro do evangelista João. Esse assunto, inclusive o livro de João, eu estava pesquisando, ele foi estudado na Escola Bíblica Dominical há 30 anos, né? Faz 30 anos que ninguém estudava, a gente não estudava o livro de João na Escola Bíblica Dominical. Então, esse assunto é um assunto bíblico, que a gente chama, né, tema bíblico, que estuda exatamente o livro do evangelista João. E já queremos aqui adiantar, pastor Jackson, o evangelho de Jesus Cristo é o único evangelho, só há um evangelho, a Bíblia diz, né? Paulo disse, inclusive, se vier um outro evangelho, que seja rejeitado, que seja anátema. Porém, nós temos na Bíblia 4 evangelistas que escreveram acerca desse evangelho de Jesus. Então, nós vamos ver aqui na capa da nossa revista, o subtema diz assim: Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então, veja que cada evangelista que escreveu acerca do Evangelho de Jesus, ele escreve numa perspectiva, né? Ele escreve com uma visão, com um propósito, e ele foca o seu conteúdo em determinada coisa, digamos assim. Ele apresenta Jesus de uma certa forma. Por quê? Porque nós entendemos, né, e nós sabemos que os evangelistas escreveram com um destinatário, digamos assim, né? Com uma finalidade, com um propósito e com um destinatário. Então, fale para nós um pouquinho aí sobre esse evangelho de Jesus, sob o olhar dos evangelistas, dos 4 evangelistas. Muito interessante essa colocação, irmão Elias. E só voltando um pouquinho na palavra que você falou a respeito de 30 anos que nós estudamos, a verdade, a última lição que estudou o Evangelho de João foi na década de 90 mesmo. Se eu não me engano, em 1994, por aí, foi a última vez que nós estudamos na Escola Dominical, tratando especificamente do Evangelho de João. Esse evangelho tão importante, que está na classificação dessa divisória de 4 evangelhos. Na verdade, nós temos um único evangelho, mas se divide nesses 4 autores aí, que foram responsáveis pela biografia de Jesus, né? E até alguém que coloca que a questão dos 4 evangelhos é porque
ele foi escrito para tribos, línguas e nações, né? Tribo, línguas e nações e povos, tribos, povos, línguas e nações, na verdade. E o evangelho, os 4 evangelhos, a gente classifica, por exemplo, na teologia, a gente classifica como os 3 primeiros como evangelhos sinóticos, que tem uma mesma ótica, uma mesma visão, e o evangelho de João. E também a gente estuda que o evangelho de João, ele foi, aliás, o evangelho de Mateus, ele foi escrito para a comunidade judaica. Mateus traz Jesus ele como rei dos judeus, né? A gente vê isso muito claro no evangelho de Mateus. O evangelista Marcos, que, segundo a tradição, ele ouviu os relatos do apóstolo Pedro para escrever o evangelho, e ele escreve para a comunidade romana, enquanto que Lucas, ele escreve para Teófilo, que era um gentil, mas ele alcança muito também os gregos com seu evangelho, por causa da literatura, da forma que ele escreve, é um estilo diferente, né? E o evangelho de João, ele é de cunho universal, assim como as cartas que o João traz. Então, nós vamos estudar esta lição, não é sob a ótica da forma de escrita dos 3 primeiros evangelhos, mas do evangelho de João, que traz mais essa forma mesmo da encarnação de Jesus, e que ele traz algumas curiosidades um pouco diferentes nos relatos dele e dos outros 3 evangelhos. Muito bem, então a gente percebe que Mateus, ele, nos seus escritos, ele apresenta Jesus como rei, né? Como o senhor falou. Já Marcos, ele apresenta Jesus como servo. Né? O servo sofredor, né? Porque como ele escreve para os romanos é quem dominavam na época, né? Então ele tinha o rei, então assim era muito destacado assim a importância do ser humano, né? E aí Marcos vem apresentar Jesus como servo, não como um rei, não como alguém poderoso, mas como um servo, aquele que veio para, como ele mesmo diz, né? Para servir e não para ser servido. E já o Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem, né? A humanidade de Jesus. Lucas foca nisso. E já João, ele foca, a gente observa que o foco do seu conteúdo é apresentar Jesus como o Filho de Deus. Então, na época de João já era o último apóstolo, ele escreveu, isso aqui a gente vai já ver a data aqui, possivelmente no ano 90. Do ano 80, 90. Né? Então, os outros apóstolos já haviam morrido nessa época. Então, João era já o último evangelista. Então, João, ele já conhecia os outros evangelhos, de Mateus, de Marcos, de Lucas. Esses livros já estavam escritos. Então, o Espírito Santo, ele usa aqui João para escrever aquilo que ainda não havia sido escrito. Pelo menos na maioria do livro de João, ele escreve coisas que ainda não havia sido escritas. Então, Deus ele está aqui, através do apóstolo João, complementando aquilo que ele achava que era necessário, né, para o fechamento do cânon sagrado, que no ano de 96 ele vai fechar exatamente com o Apocalipse, né? Então, o mesmo apóstolo. Uma coisa interessante também relacionada aos 4 evangelhos, que você citou aí, a questão, o Mateus como escreve para os judeus, já mostra Jesus como rei, já Marcos como servo, é a mesma representado pelos 4 animais, sim, né? Sim. Que no caso o leão, o boi, né? O touro, a águia e o homem. Sim. Né? E, na verdade, 3 animais e é representado ali também pelo homem. Então, Jesus, os evangelhos têm essa simbologia. Então, a nossa lição, ela vai tratar sobre isso. Vai tratar sobre o evangelho de João. E nós temos aqui já para esse domingo, na primeira lição que nós vamos estudar, já com o tema, o pastor Elenay Cabral é o autor da lição desse trimestre. Ele já traz aí na primeira lição o verbo que se tornou carne, né? Nós vamos tratar a respeito da questão da natureza aí de Jesus, da natureza humana de Jesus, e ele ter se encarnado e se revelado também à humanidade para nos trazer salvação. Sim, então aqui nós vamos iniciar aqui no primeiro ponto, que vai tratar aqui da autoria e a data, né? Então, a gente fala que o Evangelho de João foi escrito por João, mas como é que a gente prova isso? A própria Bíblia aqui. A própria Bíblia, né, ela nos dá embasamento para isso. Eu vou ler o texto aqui, porque eu acho que é interessante. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 21. Eu vou ler aqui, versículo 21 em diante. Diz assim, vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Falando de João, né? E disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu.
Divulgou-se, pois, entre os irmãos, este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que ele não morreria. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Aí o versículo 24. Este é o discípulo que testifica estas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então aqui está dizendo que é João, o autor do Evangelho, né? Embora ele omita falar seu nome, geralmente ele aparece nos evangelhos assim, de uma forma bem discreta, se referindo a ele mesmo, mas de uma forma bem mais discreta, né? Sim, então o autor, o irmão botou aqui, né, o comentarista, pastor Elianay Cabral, e a data. A data, o pastor colocou aqui, que deve ter sido entre 80 e 90, né? Isso. Mas a maioria dos teólogos entende que foi no ano de 90. Aqui nós estudando, né, a história, João ele deve ter escrito esse livro possivelmente ali já no início do reinado de Domiciano. O Nero César ele governou até 88, até 78, e daí veio mais 4 reis, né, que foi em 88 e 89, 78 e 79. Então o Domiciano ele deve ter governado a partir de 79 ou 80 em diante. Sim. Então, no ano de 90, digamos, quem era o rei era Domiciano. Até 96, quando João foi preso na ilha de Patmos, que aliás foi ele que mandou prender João, né? Ainda era ele que governava. Sim. Até 96. Então, João deve ter escrito o seu evangelho aí nesse período, por isso que o irmão colocou aqui de 80 até 90, né? E o Apocalipse possivelmente no ano de 96. Então, exatamente. A data não se pode bater o martelo, mas está entre 80 e 90. Geralmente as datas, essas datas do primeiro e segundo século, até talvez o quinto século, nunca se pode dar datas precisas, né? Sim. Em algumas situações, né? Não se dá datas precisas. Há situações que sim, que pode se dar alguma data precisa, mas nem tudo tem como dar data precisa. Principalmente nesse período entre o ano 60 e o ano 100, foi um período que foi muito pouco relatado, né? Sim. Esse período ele foi bem pouco relatado, então não há muitos registros desse período. E aí, por isso também dificulta mais ainda essa questão. Então, as datas elas sempre são mais ou menos aproximadas, assim, não tem como dizer, mas foi mais ou menos a data, né, que o autor coloca aí entre o ano 80 e 90. Aí mesmo. O próximo item aqui do primeiro tópico é o propósito do Evangelho. Nós já lemos aqui o autor, eu gostaria de ler também aqui o propósito do Evangelho. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31, diz assim: Jesus, pois, operou, João falando, né, também outros, também em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não foram escritos neste livro. Porém, estes foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Então aqui está o propósito do Evangelho de João. Para que ele escreveu o Evangelho? O propósito principal dele, apresentar Jesus como o Filho de Deus. Então veja só, na época havia duas grandes heresias que eram pregadas, que uma negava a divindade de Jesus, né, que eram os ebionitas, e a outra negava a humanidade de Jesus, eram os gnósticos. Então João viveu numa época em que isso era um problema muito sério na igreja. Né? João estava cercado dessas duas doutrinas. Uma negava a divindade de Jesus, a outra negava a humanidade de Jesus. Então, João ele vai escrever o seu evangelho com este propósito de dizer que Jesus era, assim, o Filho de Deus. Ele era Deus encarnado. É o que a gente vai já ver no próximo ponto aí, que Jesus não era simplesmente, como muitos diziam, o filho de Maria e José. Jesus era Deus. Sim. Foi uma das coisas que o João enfrentou, assim como Paulo no seu ministério enfrentou muita questão dos judaizantes, né? Já João ele enfrenta essa questão do gnosticismo, que era a heresia que mais se propagava na época de João, e ele escreve o evangelho justamente, tanto com o evangelho quanto suas cartas, ele escreve justamente para combater isso. Sim. Essa questão de negar essa encarnação de Jesus, né? Então ele apresenta Jesus como verbo divino. Ele apresenta de forma genuína no seu evangelho a divindade de Cristo.
né? Ele deixa bem claro essa questão da divindade. O verbo se fez carne. Sim. É o logos divino, né? Sim. Então ele apresenta isso e deixa bem claro. E a lição, ela vai tratar bem disso. Então, o propósito aqui é levar, o propósito do Evangelho é levar os leitores a crerem, né? Como o autor diz aqui, que Jesus é o Filho de Deus. Sim. Né? Embora ele tenha nascido de uma mulher, mas ele é o Filho de Deus, que se fez carne. Então João deixa isso bem claro. Ele traz aí essa doutrina genuína mesmo da divindade de Cristo. Sim, no seu Evangelho. Aí no terceiro subtópico aqui, o pastor Linay Cabral colocou aqui a natureza de Jesus. Ele diz aqui que João, apesar de ele ter focado na divindade de Jesus, ele ter colocado o foco do seu evangelho na divindade de Jesus, ele coloca aqui que João também, ele apresenta Jesus também de forma humana. Por isso que ele diz que esse verbo se encarnou. Então ele se transformou, né, ou se encarnou. E isso precisa ficar bem claro que não é que ele se reencarnou, ele encarnou, porque reencarnação é outra coisa, né? Exatamente. É uma doutrina que nós não acreditamos. A reencarnação, ela precisa que já tenha existido. Sim, sim. Alguém já tenha existido para poder reencarnar. E isso. A encarnação não, é algo que não existiu, que surgiu agora, apareceu agora. Sim, então Jesus ele não reencarnou. Jesus, ele, que inclusive tinha muitas doutrinas que ensinavam isso, que Jesus era o próprio João Batista reencarnado. Não, Jesus não reencarnou, ele encarnou-se. Ele se fez carne. Quando Jesus está lá em Cesareia de Filipe com os discípulos e ele faz aquela pergunta, quando Pedro ali se destaca naquela ocasião que Jesus fala da igreja ali, é um dos momentos que aparece a palavra eclesia lá no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, Mateus 16. E aí é justamente o que eles respondem para Jesus, porque Jesus diz assim, quem diz os homens ser o filho do homem? Sim. E aí eles começam a dizer, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ou Jeremias, algum dos profetas. Né? Então, isso, exatamente, era o que se acreditava. Né? E aí Jesus diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Jesus diz, tu és o Cristo, o Pedro, Filho do Deus vivo. Sim. Então Pedro ali, ele já, pelo Espírito Santo, né? Ele já entende isso, que Jesus é o Deus encarnado. Sim. E aí Jesus completa a palavra dele e diz assim, não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, era esse pensamento que havia na época relacionado a Jesus, que ele poderia ser a reencarnação de alguns dos profetas. Elias, João Batista, um outro qualquer, né? Então, meus irmãos, vamos aqui agora para o segundo tópico, que exatamente vai tratar agora do verbo. Jesus, o verbo de Deus. Então, veja só, vamos dar uma olhada aqui e dar uma aprofundada um pouco mais nessa questão do verbo. Por que Jesus é chamado de o verbo? Né? Eu sempre tinha essa preocupação e depois eu fui estudar um pouco mais sobre essa questão. Veja só, essa palavra verbo, ela surgiu por um filósofo, né, mais ou menos 500 a.C., chamado Heráclito, né, eu estava pesquisando, e Heráclito foi o primeiro que usou essa palavra verbo. Mas veja só, que não tinha nada a ver com Jesus. Jesus, aliás, nem existia, né, ainda. Então, ele entendia, Heráclito entendia que verbo era exatamente, tinha dois significados. Significava palavra ou discurso e também significava ordem. Então, por isso que hoje a gente fala sobre palavra. Vamos ver o fulano com a palavra, né? A palavra está com... Porque é um discurso. Isso era considerado por Heráclito o logos. O logos era exatamente considerado discurso. Então, quando alguém fazia, por exemplo, nós temos a apologia, nós estudamos agora, né, apologética, né? Então, apologia vem exatamente, apologia, já vem de logos, exatamente, vem desse logos. E o logos também, ele, por exemplo, se você pegar a palavra rema e a palavra logos, elas têm quase que a mesma característica, o mesmo sentido, mas ela se diferencia porque o logos é justamente essa palavra escrita e o rema é a palavra que ela é revelada no momento para você. Então, essa diferença. Então, quando ele fala do logos, né, do verbo aí, ele está se referindo a essa questão aí do logos, né? Sim. Essa palavra, como você estava falando, essa palavra escrita. Pois é, então veja só, por isso que tem, por exemplo, o decálogo, né? Que são os 10 mandamentos, né? Então lá seria as 10 palavras, porque deca é 10 e logo palavra. Exatamente. Então não é que seja uma única palavra como tem no português. Para nós, quando se fala em palavra, parece que essa é uma palavra, né? Não. Mas o logo significava o discurso, por isso que os 10 mandamentos são 10
palavras, 10 Exatamente. logos, por isso que é Exatamente. decálogo, né? Decalogos, 10 palavras. Então, primeiro significado era esse, palavra, discurso. A apologia é você defender alguma coisa através de um argumento. Então, exatamente isso era um dos significados de logos. E o outro era ordem. Então, eles entendiam, Heráclito entendia que o logos era o princípio ordenador de todas as coisas, aquele que organizou todas as coisas no início, no princípio. E isso ele não tinha na mente nada de Jesus na cabeça dele, não. Ele nem era cristão, né? Então, ele entendia que esse logos era o princípio que ordenava todas as coisas. Inclusive, ele achava que o logos era representado pelo fogo, né? Então, quando mais tarde surgiu um outro filósofo, já Filos, que era esse sim, foi um grande expositor do Antigo Testamento, ele exatamente confirmou que é este logos, que Heráclito chamou de palavra, discurso, ele confirmou com o que está registrado em Gênesis, na criação. Gênesis essa 1. palavra, né? Exatamente. Que Jesus, a Bíblia diz que Deus, ele criou tudo através de quê? Da palavra. E as palavras que estão lá, se você for olhar, todas elas são verbos, né? Por exemplo, o Senhor disse assim, que haja luz. E se haja, do verbo haver, então é um verbo, né? Então, toda a criação, ela aconteceu por meio de um verbo. Essa palavra era um verbo. Produza a terra, né, erva verde, né? Produza as águas, os animais marinhos. Então, produzir é o verbo. Então, por isso que João, quando ele vai escrever o seu evangelho, ele utiliza essa palavra que era usada pelos filósofos para dizer que este logos, que eles entendiam que era o princípio que organizou, que ordenou todas as coisas, ele vai dizer que esse princípio ordenador de todas as coisas era Jesus. Por isso eles chamam Jesus de logos, que foi traduzido para o português como verbo, né? Então, por isso que se colocou na Bíblia, João colocou nos seus escritos, com muita sabedoria, né, e unção do Espírito Santo, claro, essa palavra logos, em narré, em rologos, né? No princípio era o verbo. Então ele está aqui passando para os gregos, passando para o povo na época, que esse logos, que Heráclito e os outros não sabiam quem era, ele está dizendo que esse era o próprio Jesus, que agora se encarnou e que estava entre nós. Eu estava lembrando do episódio de Paulo, quando chegou também lá no Aerópago, acho que Atenas, né? E tinha lá um altar ao Deus desconhecido. Atos Então 19. tinha vários deuses. Aí Paulo ele utiliza essa cultura desse Deus desconhecido para dizer, esse Deus que você não conhece é o que nós conhecemos, é o que eu prego. Então isso causou um grande interesse naquele povo, porque Paulo vem dizer que ele conhece esse Deus, que ele sabe informação acerca dele. Então todos queriam saber, se interessou por isso. Então era normal na Bíblia fazer isso, acontecer isso. Se pegava a cultura da época, utilizava ela, porque Deus realmente ele faz assim. A Bíblia é Deus falando com o homem em linguagem humana. Então ele pega a linguagem humana para poder se comunicar. Então aquilo que já existe, Deus pega aquilo para se comunicar. Então o verbo que se encarnou, João disse, era aquele princípio ordenador de todas as coisas, ensinado por Heráclito, e aquela palavra que o Filos escreveu, João vem dizer que exatamente era o verbo lá do início, todos aqueles verbos que está lá registrado em Gênesis. E também essa questão do verbo, ela era muito usada também, tanto dentro da cultura hebraica, quanto pelos filósofos gregos, né? E dentro das escrituras hebraicas, esse verbo, ele aparecia como um agente da criação, justamente em uma relação com Gênesis 1:1. Né? Ele era o agente da criação, ele era a palavra, a mensagem de Deus para os profetas, e também, dentro da cultura grega, ela já trazia isso mais como um princípio da razão, do pensamento, nesse sentido. Né? Por isso que João ele escreve esse evangelho para alcançar também os gregos, para confrontar também essa cultura, porque quando você traz para o lado da razão, é muito materialista, né? Nesse sentido materialista. E João traz ele de forma divina, né? Nesse sentido, que o verbo se fez carne, esse verbo divino. Então, havia muito isso dentro também dessa cultura. E aí, quando a gente vai também para a questão das escrituras hebraicas, como você já disse aí, que está muito relacionado com a questão do princípio da criação, aquelas palavras,
O verbo é as mesmas palavras que era ministrada por Deus aos profetas, para que eles pudessem falar ao povo. Sim. Entendeu? Era nesse mesmo sentido. E também esse verbo, ele traz de uma certa forma também a revelação dessa natureza divina e da santidade, desse padrão de santidade de Deus. Entendeu? Nesse sentido de trazer esse padrão de santidade de Deus. E por falar em santidade, nessa questão de santidade, há uma coisa que a gente precisa até, em alguns momentos, esclarecer relacionada à santidade. Porque o que é santidade e santificação, por exemplo? Só dando um parênteses aqui, só para esclarecer essa questão desse padrão de santidade de Deus. A santidade ela é algo inerente a Deus. Sim. Ou seja, a santidade ela é um estado. Deus é santo, ele tem a santidade em si, porque isso é um estado. Né? E enquanto que nós não temos esse padrão de santidade de Deus. Para isso a gente precisa viver em santificação. A gente só vai alcançar essa santidade se a gente viver em santificação para poder alcançar essa santidade. Né? Então, isso é tão forte essa questão, ele é tão sério, essa questão dessa encarnação do verbo dentro dessa cultura das escrituras hebraicas, que ela se revela na lei de Deus para mostrar esse padrão de santidade de Deus, que não tem nada que possa se comparar. Entendeu? E aí o Salmo 119, ele, lá no versículo 11, ele tem algo relacionado também a essa questão. Né? E aí os gregos já eram mais voltados também para essa questão daquele que governa o mundo, o universo, né? O princípio do pensamento, da razão, já era um pouco diferente. Pois é, então por isso que foi muito importante João trazer essa perspectiva divina, né? Porque os gregos realmente eram muito humanistas, né? Tudo para eles era humano, tudo para eles era materialismo, né? Então João vem dizer que esta palavra, este logos, que eles entendiam que era o princípio da razão, né? Que era o princípio ordenador de todas as coisas, aquilo que não tinha fundamento, por exemplo, ele dizia que não era racional, né? Então não tinha logos, que para isso tinha que ter essa razão, né? Tinha que ter algo racional. E aí João vem dizer que esse logos é divino, que esse verbo, esse logos é Deus. Exatamente. E aí o irmão até coloca aqui que ele inicia o seu evangelho muito parecido com o início das escrituras em Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Gênesis 1:1. E João começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo, no princípio também. Então, que princípio é esse? No início de todas as coisas. Antes de que houvesse o tempo, antes que houvesse o espaço, antes que nada existisse, João vem dizer que esse que está entre nós, que se encarnou, que veio entre nós, que esteve entre nós, ele já existia. Por quê? Porque há muito essa confusão de que as pessoas, algumas até denominações, entende que Jesus não é Deus eterno como o Pai, né? Que Jesus foi criado por Deus, e até eu já vi um dizendo aí que Jesus foi criado pelo Espírito Santo. Que como foi o Espírito Santo que gerou a Jesus, então o Espírito Santo é o Pai de Jesus, por exemplo. Né? Não, João vem dizer que esse verbo, que esse logos, ele já existia desde o princípio, ele já estava com Deus desde o princípio. Que princípio é esse? Princípio de todas as coisas, realmente. Não, e ele deixa bem claro, João, lá no início do Evangelho, no primeiro capítulo, ele ainda diz assim: sem ele nada do que foi feito se fez. Sim. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, isso aí já derruba por terra qualquer tipo de narrativa relacionada a essa questão de Jesus ter sido criado ou por Deus ou pelo Espírito Santo, porque há as doutrinas espúrias, né, que dizem que Jesus é a primeira criação de Deus nesse sentido. Sim. E Jesus não é a primeira criação de Deus, ele é Deus, ou seja, ele não foi criado, ele é de eternidade a eternidade, ele existe. Sim. Entendeu? Então, João deixa bem claro que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Pois é, então aqui já no último ponto da nossa lição, o nosso comentarista vai tratar aqui da continuação do texto bíblico, que nós não lemos aqui a leitura bíblica em classe, mas o nosso aluno, claro, vai estar com a sua Bíblia, ele pode ler, que vai estar aqui no 1 João, ou Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 14, que exatamente é o prólogo de João. João, ele se divide em 4 partes. O Evangelho de João é dividido em 4 partes. Eu coloquei aqui, versículo 1 até o versículo 14 é o prólogo, né? Essa introdução que João faz.
do capítulo 1, do versículo 15 em diante, até o capítulo 12, trata aqui do ministério público de Jesus. Dos capítulo 13 ao 17, trata aqui do ministério de Jesus aos discípulos. Podemos dizer assim que é como se fosse um ministério privado de Jesus, né? Mais restrito aos discípulos. E do 18 ao 21, trata aqui da paixão de Cristo, morte, ressurreição e as últimas aparições de Jesus, né? Então, são as 4 divisões do Evangelho. Então, o leitor, o nosso amado irmão que vai estudar essa lição, ele precisa ler, claro, esses 14 versículos, né? Para que a gente possa entender que no último texto aqui, no último ponto da nossa lição, já no ponto 3, o comentarista vai apresentar Jesus aqui da seguinte forma: Jesus veio para os que eram seus, né? Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, e esse todos é todos mesmo, né? É importante nós deixar claro aqui que quando Jesus ele abre as portas do Evangelho para todas as pessoas, deve ficar claro que é para todas as pessoas. Então, todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder, o direito, né? E o irmão coloca aqui essa grande oportunidade, né? Esse privilégio que nós tivemos e que nós temos, está aqui, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. É o subtópico 2 aqui do ponto 3. Então, esse privilégio que nós temos, né, é algo assim sobrenatural, é algo especial que Deus nos concede essa oportunidade de sermos filhos de Deus, porque a Bíblia diz que nós éramos filhos da ira de Deus. Então veja a grande diferença: alguém que tem um inimigo, que é seu inimigo ferrenho, você imagina que essa pessoa pega esse inimigo seu e adota como filho. Foi isso que Deus fez conosco, exatamente. Exatamente. João deixa claro isso aqui, nesse início aqui do texto, aqui no versículo 11, né, em diante, ele diz: veio para o que era seu, mas seu não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Mas é interessante também, aqui como o autor coloca na lição, essa divisão que ele faz aí da questão, após ele falar da questão que ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí ele faz aqui uma divisão aí. Nele havia a vida, e essa vida era a luz dos homens. Aí ele mostra Jesus, esse verbo, como a luz, né? Sim. Dos homens. Ele faz distinção entre a luz e as trevas. Ele diz: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a dominaram. Sim. E aí ele coloca aqui, ó, João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João, mas que os homens decidiram rejeitar. Sim. E aí João, ele deixa bem claro isso aqui. Ele veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por meio dele. Não era ele a luz, ele está falando de João Batista, sim, mas veio para testificar, para que testificasse da luz. Esta era a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Isso, a Bíblia diz que para o mundo que estava em trevas, né, raiou uma grande luz. Uma luz, e essa luz era Jesus. É Jesus. No último ponto, para nós encerrar, no último subtópico, a manifestação e a habitação do verbo. O irmão coloca aqui esse habitar, quando a Bíblia diz que ele habitou entre nós, o irmão coloca aqui que ele fincou a tenda, como a expressão tem esse significado, que ele tabernaculou, né? Ele montou o tabernáculo e ele passou a habitar entre nós. Entrou na história, né? Como diz o autor aqui, entrou na história, né? Aí ele coloca aqui, olha, esta frase, se fez carne, sugere a humanização de Deus que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. É importante notar a expressão habitou entre nós. No texto grego, essa expressão indica que o verbo armou o seu tabernáculo ou tenda entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo, no caso no deserto, né?
era montado o tabernáculo, Sim, né? que é uma figura de Cristo, né? Sim, exatamente. E lá tinha a Arca da Aliança e a presença de Deus estava lá no lugar santíssimo, né? Santo dos Santos, sob a Arca da Aliança. Agora não. Agora esse verbo que se fez carne, é exatamente para isso, se fez carne para isso, para poder habitar entre nós, para morar entre nós. E João vem dizer isso, né? Para que as pessoas pudessem entender na sua época do que estava se tratando, que esse que teve entre eles, que viveu, que operou maravilhas, que fez milagres, que morreu, que foi crucificado, isso era Deus, que estava entre os homens. Porque os judeus, principalmente, eles achavam isso um absurdo falar isso, que Deus desceu do céu. Até a própria expressão, o reino de Deus é chegado entre os homens, né? É porque ele vem com Cristo. Essa habitação do verbo entre os homens, ele está entre nós, para trazer também, né, a questão dessa força, Deus. Essa expressão de nós estamos falando a respeito do reino de Deus que está entre os homens agora, que veio através de Cristo. Sim, então é isso. Então Cristo, ele tabernaculou, ele morou, ele montou uma tenda, montou aqui a sua morada, né, e ele ficou entre os homens. Isso a igreja teve muito trabalho para explicar isso para os judeus na época, que os judeus não aceitavam isso em hipótese alguma. Deus era inacessível. Deus estava no céu, Deus era eterno. Até o nome de Deus, né? Para ser pronunciado. Né? Há alguns escritos judaicos que dizem que quando o escriba ele ia escrever o nome de Deus, nome mesmo de Deus, que é representado pelo tetragrama, né? Porque eles não pronunciavam o nome de Deus, né? Dizem que ele parava tudo, né? Ele ia tomava um banho, ele trocava de roupa, mudava a pena e para poder escrever, né, o nome de Deus, porque entre os judeus havia esse temor, essa reverência tão grande com relação ao nome dele. Então, quando João apresenta isso, que Deus está entre os homens, para eles era algo completamente profano falar isso. Chocante. Chocante, então não tinha como. Não tinha. Mas João vem deixar claro isso, né, para todos, e nós, privilegiados que somos, de estarmos inseridos nesse projeto da salvação, nós acreditamos e cremos que realmente Jesus tabernaculou entre nós, morou, esteve aqui por 33 anos, né, e que hoje está nos céus, mas ele esteve entre os homens. Mas ele enviou o Consolador, né? E João também vai tratar muito disso. Jesus enviou o Consolador da mesma natureza, da mesma essência, dos mesmos atributos, né? Da mesma divindade, e ele esse Consolador para estar com a igreja. Ou seja, Jesus está dizendo assim, eu não estou com vocês em carne mais, mas eu vou estar através do Espírito Santo em espírito. Com certeza. Né? E ele que vai consolar vocês. Então, João também, mais para frente, a gente provavelmente vai estar vendo isso também, que ele vai tratar sobre isso também em algum momento aí na lição, porque está no seu evangelho. Com certeza. Muito bem, então nós estamos chegando ao final aqui da nossa programação. Eu acredito que a gente conseguiu fazer aqui um resumo dessa lição. Nós vamos passar aqui esses 3 meses estudando essa lição e a gente, portanto, vai estar gravando aqui outros programas e, se Deus quiser, vai ser uma bênção esse programa e a gente vai estar aqui falando dessas 13 lições. A próxima lição é o novo nascimento, conversa de Jesus com Nicodemo, né? E assim por diante, as outras lições. E nós queremos já agradecer a Deus por essa oportunidade. A nossa intenção aqui, claro, é melhorar a cada dia, né? A gente está iniciando agora, e a cada dia eu creio que vai ficar melhor, a gente vai estar mais à vontade, mas eu quero agradecer aqui a Deus, agradecer ao nosso pastor, Joel Mendes, por nos conceder a oportunidade, ao pastor Gesiel, responsável aqui pelo estúdio, e ao pastor Jacques, nosso coordenador da Escola Dominical, que está aí sempre à disposição e sempre empenhado no ensino das Escrituras, com muito cuidado, para ensinar a verdadeira doutrina, né? Uma das coisas que eu também abracei essa causa, eu abraço essa causa, para que seja ensinado apenas as Escrituras, como a Bíblia diz, porque é somente a palavra de Deus, somente as Escrituras que pode produzir no homem a transformação, pode produzir o fruto necessário para o arrependimento, né, e para a santidade do homem diante de Deus. Então, Deus graças a Deus. Muito obrigado também pela oportunidade. Quero agradecer também ao pastor Joel, pastor Gesiel, que tem se disponibilizado a estar aqui para conduzir essa questão da gravação desses momentos que nós estamos aqui fazendo o comentário da lição. Agradecer ao presbítero Elias pela iniciativa também. E eu creio que a gente tem só a melhorar e eu espero que a gente possa intensificar mais esse trabalho. A igreja em Altamira,
ela tem cada dia mais, né? Isso já era uma coisa que vinha do pastor Valdemar, e cada dia mais essa igreja ela tem se preocupado em ensinar. Isso eu tenho percebido muito isso, e isso é muito louvável para uma igreja que preza pela palavra, pela sã doutrina. E graças a Deus a gente tem nossos líderes que têm se preocupado com isso, para que a gente possa estar ensinando a igreja de forma genuína a palavra de Deus. E essa é uma oportunidade muito grande de nós continuarmos fazendo esse trabalho através da nossa Escola Bíblica Dominical, que é a melhor escola do mundo, né? Deus abençoe e até domingo na nossa Escola Dominical. Muito bem, então nós agradecemos aqui, pedimos a você que assistir esse vídeo que possa compartilhar aí os links nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, nos ajude a divulgar, que você está divulgando a palavra de Deus. Deus abençoe, muito obrigado a todos, na paz do Senhor Jesus. Amém.